Gente, lembra daquela matéria que eu fiz sobre a parada gay? Se você não assistiu, o link tá aqui. Assista aquela matéria que lá a gente tá tirando várias dúvidas, falando sobre algumas coisas sobre preconceito e várias coisas, vale a pena, tá? O link é esse daqui. E teve tanto comentário que lá entraram, muitas pessoas entraram em contato. O que eu resolvi fazer? Eu voltei aqui com a dona Lourdes e o seu nome é? Tiago. E o Tiago. E eu falei, vamos conversar um pouquinho mais, que teve muita pergunta puxando para o outro lado. Então vamos falar. Deixa eu começar com o Tiago, então. Eu andei fazendo uma pesquisa na internet, pelo que deu para reparar, dona Lourdes também, eu constatei o seguinte: até um pouquinho antes da Idade Média, o homossexualismo era uma coisa que não existia esse preconceito. A homossexualidade, desculpa. Não tinha tanto preconceito, assim, a gente não acha nenhum caso assim de falando que não é proibido. Se tiver até algum historiador depois, entre em contato, fala comigo que dê a versão dele. Eu estou fazendo o que eu consegui estudar de ver isso daí. Deu para entender que a partir do momento que a igreja entra na Idade Média, começa aquele papai, mamãe, sexo só para reprodução, no meu entender eu vi assim, que eles olharam e falaram, bom, se o sexo é homossexual, né? Se o sexo homossexual não gera reprodução, então é uma coisa proibida. Então deu a entender que da Idade Média para cá, que começou a existir esse preconceito, por quê? Só pelo fato de uma relação homossexual não ser para procriação, então entendeu-se que era proibido. E daí começou a descer tudo que a gente vê de preconceito por aí. Da Idade Média até 1970, mais ou menos, foi só isso daí, vamos falar assim, todo mundo dentro do armário, enrustido lá dentro, não podia sair, nada. Foi com a Revolução de 1970, aquele monte de movimentos que teve, que começou a ter uma liberdade sexual. E deu no que estamos nos dias de hoje. É mais ou menos por aí. Como que mais você teria acrescentado desse estudo que eu fiz? Sim, a parada gay começou com uma pessoa que tinha um sentimento de revolta nos Estados Unidos, que trouxe aqui para o Brasil em forma de protesto, e hoje em São Paulo a gente tem a maior parada do mundo. Mas a parada gay começou nesse tempo aí que eu estava vendo, data de 1970, né? Que foi quando começou esse contexto de parar com esse preconceito e começarem a brigar, né? Isso, foram vários grupos que foram se unindo para combater realmente o preconceito e falar que eles tinham a opção certa, que não estavam errados. Dona Lourdes, a senhora entra como presidente do Conselho da Diversidade Sexual. E nas orientações, vocês dão orientação assim ou só promovem curso? O que vocês fazem? Na verdade, a ONG ela tem o papel importante, que é o papel de levar à comunidade o conhecimento sobre os seus direitos. O Conselho ele vem para fiscalizar as políticas públicas e incentivar para que elas aconteçam na cidade de São Carlos. E deixa eu falar, nessa pesquisa que eu fiz para preparar essa matéria e as outras, eu me deparei com deputados falando deputados mesmo e várias pessoas falando que o gay é doença, cura gay, essas coisas assim. E pelo que eu vi da história, que foi o que eu acabei de falar, que foi nada mais do que uma situação histórica que aconteceu, né? Não, na verdade, o gay ele não tem nenhum tipo de doença, tanto que... Não é doença, né? Não é doença, é uma pessoa normal que tem a sensibilidade e o gosto ou o desejo por uma pessoa do mesmo sexo que ele. São pessoas normais, são médicos, enfermeiros, dentistas... É tudo. Cozinheiros, cabeleireiros, são várias pessoas de várias profissões e que são normais e que simplesmente têm o desejo pelo mesmo sexo. E realmente tem alguns pastores que usam o fato da pessoa ser gay, usam de homofobia, são pessoas homofóbicas, para poder colocar o gay na relação de doente. Mas isso já está sendo desconstruído, inclusive pelo Conselho de Psicologia. E até por absurdo, eu vi tinha psicólogos, psiquiatras lá, usando eletrochoque para tentar curar gay, e é verdade, isso não é ficção não, né? Isso é uma realidade que no passado se usou, inclusive tem alguns nomes de algumas pessoas que tentam ainda fazer, isso é uma prática ilegal. Que na verdade, ser homossexual não tem nada a ver com ser doente. É uma condição que a pessoa tem de gostar de pessoas do mesmo sexo. E como eu falei, pelo que eu consegui entender, nada mais foi do que isso daí. Se não gera reprodução, começou-se a haver um preconceito. É só isso, né? Na verdade é porque você é o diferente. Você não está dentro daquele critério de heteronormalidade. Heteronormalidade. Que é mamãe, papai, filhinho, cachorro.
que nem a senhora falou. E fique de lição de casa, o exército de Tebas, batalhão de Tebas, diz que lá em 300 a.C. era um batalhão de 150 pares, ou seja, homem com homem, homem com homem, que aí diverge, cada lugar que você pesquisa vai encontrar uma coisa. Mas estavam falando que eles eram casais homossexuais que lutavam e eram temidos lá em 300 anos antes de Cristo, já tinha isso. E a gente acha vários relatos de outros lugares, outras épocas assim que tiveram, né? Isso daí é coisa de você olhar antigamente, você não acha nada de preconceito, né? Eu acho que era uma coisa mais enrustida, né? Talvez porque nessa época as pessoas elas não eram tão abertas assim, né? Era uma coisa mais discreta. Então a homofobia, ela talvez fosse menor ou existisse em menor proporção por conta de que também não era uma coisa aberta. Estamos casados de mão dadas ou estamos vivendo na mesma casa uma relação homossexual. Então era uma coisa que existia e estava lá debaixo da cama, guardado, né? Como uma relação de amigos. Zemaro. E deixa eu perguntar, vamos tirar as dúvidas voltando aos comentários que eu recebi, as perguntas. A pessoa nasce gay ou vira gay? Não, na verdade a pessoa já nasce com essa sensibilidade de gostar do mesmo gênero. Ninguém vira gay, né? É a mesma coisa de dizer, optou, ninguém opta. Eu opto por trocar de camisa, trocar de calça, comprar um carro vermelho, trocando por um amarelo. Agora, o gay não, na verdade, ele não opta. Ele vai optar para o sofrimento, para viver a homofobia, para viver dentro do preconceito. Não, é a condição que ele nasce. Ele nasce dessa forma. E com o decorrer do tempo ele vai sentindo. Com o decorrer do tempo ele sente essa atração. E isso vai deflorando. Às vezes ele vai despertando. Às vezes ele consegue despertar aos 7 anos, outras vezes aos 12, outras vezes aos 30, outras vezes aos 70. Não tem época. Não é que ele virou, é que ele aflorou, então. Aflorou, na verdade, ele despertou aquele desejo, ele se deixou despertar pelo desejo. E, na verdade, não se tem idade para que isso aconteça. Isso daí pode acontecer em qualquer idade e em qualquer sexo, masculino ou feminino. E existe meio gay? Meio gay? Meio gay que fala ele ou é gay ou não é, não tem essa... Não é isso. Na verdade, existem pessoas que gostam do sexo masculino e do sexo feminino. Não que é metade, é que ele topa qualquer coisa, seria isso? Não é assim, ele não topa qualquer coisa. Na verdade, ele gosta dos dois sexos e tem um momento que ele se sente mais aflorado por uma pessoa ou por outra pessoa, mas não se namora ao mesmo tempo. Entendi. São sentimentos despertados num momento por aquele sexo, num outro momento por um outro sexo. E a pessoa que está assistindo agora, vamos falar para aquela que está dentro do armário. Existe algum aconselhamento, alguma entidade para a pessoa procurar? A pessoa quer trocar ideia, ver se não é? Normalmente conversam com amigos, mas existe profissional, existe entidade, alguma coisa a nível de Brasil para se procurar? Na verdade, hoje nós temos as organizações não governamentais, que são as ONGs LGBTs, que, de alguma maneira, ela acolhe essa pessoa e ajuda essa pessoa a não se sentir tão sozinha. Essa pessoa a descobrir que tem outras pessoas que podem ajudar ela a não ficar isolada, porque eu acho que o maior sofrimento do gay, principalmente quando ele é adolescente, é ter que esconder da família e ficar isolado no seu mundinho, se sentindo muitas vezes com problemas psicológicos, muitas vezes se sentindo triste, chora escondido, porque tem medo que a família descobre. E, na verdade, se ele procura uma entidade assim, ele vai descobrir que não é um bicho de 7 cabeças, que o mundo está cheio. E que o que ele tem, ele compartilha, que ele vê que não é só ele, né? Aquele sentimento, ele começa a compartilhar, ele começa a conviver, e essa coisa vai se amenizando até o momento que ele resolve, e o momento é de cada um, é individual, o que ele vai fazer com a condição de estar no armário. A hora e a decisão é dele, a hora de sair do armário ou não.